Romanos 1, 18 a 32. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pela concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela palavra que temos à mão. Tua palavra que o Senhor preservou no decorrer dos séculos. Agora queremos pedir ao Senhor que a Tua palavra frutifique em nós, que o Teu Santo Espírito a aplique, que as nossas mentes e corações saiam daqui edificadas. Senhor Todo-Poderoso, viemos para ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra e por isso pedimos que tenhas misericórdia de nós. Usa-nos, Senhor, para trazer a palavra que o Senhor tem a cada coração e enche-nos da Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. O tema dessa noite, meus irmãos, é a ira de Deus sobre os não eleitos. Ainda que o termo eleito não apareça no texto, ele vai ficar claro na medida em que nós lemos o texto. Vamos tentar fazer uma linha de raciocínio do primeiro verso da carta até onde nós estamos. Não quero me delongar, mas eu só quero que vocês não percam a linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Ele inicia a carta defendendo a autoridade do seu apostolado e fundamentando-o no evangelho eterno da Trindade. Ele vai dizendo, eu sou apóstolo porque Deus assim quis. E eu sou apóstolo para pregar o evangelho eterno do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Depois ele estabeleceu a importância da comunhão dos santos em Cristo. Nós vimos isso no domingo passado, onde através da comunhão que vem a verdadeira alegria, a edificação espiritual, sadia, a manifestação do poder divino, através da obediência do Evangelho. Então a comunhão dos santos
ela está embasada no Evangelho. E ali é que há verdadeira alegria para aqueles que pertencem a Deus. Então Paulo tratou de mostrar, de revelar isso, dizendo: olha, a igreja é assim, os eleitos são assim, aqueles que são os escolhidos de Deus são assim, vivem assim, têm esses valores. Agora o apóstolo Paulo vai evidenciar as práticas daqueles que não estão debaixo da graça e que por isso vivem longe da fé salvadora. Ele vai dizer: olha, nós vamos fazer um contraponto, uma contraposição entre aqueles que são eleitos, aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Talvez nos nossos dias isso se revista de uma importância ainda maior, onde cristãos começam a olhar para as coisas do mundo e dizer: não é tão ruim, não é tão desagradável, não é tão ofensivo a Deus. Estamos à beira do carnaval, da festa da carne. E existem cristãos que não veem problema nenhum em fazer um trio também, em sair atrás do bloco e dizer uhul. Fazem marchinhas com letras bíblicas para dar esse ar de santidade. O texto de hoje, meus irmãos, ele vem falar ao nosso coração sobre como deve ser o procedimento do cristão e como nós devemos identificar aqueles que não são, aqueles que se dizem filhos de Deus e não são, aqueles que acham que são salvos e não são, porque eles têm procedimentos que aqui estão agora descritos. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês: a ira de Deus se manifesta na falta de compreensão dos não eleitos. Eles não conseguem compreender a Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus. Eles podem ter um conhecimento genérico, mas eles não conseguem ter intimidade. E é disso que trata o texto. No verso 18, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu. A fundamentação que ele passa a fazer tem, obviamente, essa base: a ira de Deus. A palavra org, em grego, expressa profunda indignação contra alguém que merece ser punido por seus atos. Tem pessoas que acreditam que Deus criou todas as pessoas nascem boas, que Deus tem misericórdia com todos, que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Alguns vão para o outro extremo e dizem assim: mas somos predestinados. Alguns predestinados à salvação, outros à perdição, então não há nada que eu possa fazer para mudar isso. E diz: não, eu vou pecar bastante porque Deus me quer no inferno. Começa a errar nas concepções, nas suas falas, nos seus pensamentos, porque desconhecem a Deus. Desconhecem a Deus. E o fato de desconhecerem a Deus os isenta? Diz: não, olha, vocês não conhecem a Deus, não entenderam Deus, então não se preocupem, porque vocês vão ter aí uma chance, vocês vão ter um lenitivo da parte de Deus, não vão ter nada. O apóstolo Paulo diz: o que Deus se revelou, manifestou, está aí expresso para todos, está no verso 19. É Deus manifestando a sua glória, o seu poder, a sua pessoa em tudo aquilo que Ele criou. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O apóstolo Paulo diz: está aí a natureza, está aí a obra de Deus diante de vocês. Dizer que Deus não existe, de que Deus é alguém
não é uma pessoa, é algo impessoal. O apóstolo Paulo então diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis. É interessante quando fala sobre isso. Eles são indesculpáveis, não há desculpa para eles. Algumas pessoas dizem: mas e aqueles índios lá no meio do mato, que não ouviram o evangelho, eles vão para o inferno. Aquelas tribos lá da África, que estão isoladas, que não ouviram o evangelho, então eles estão fadados ao inferno. E tentam de alguma forma dizer que Deus não é justo. Por que não faz anunciar o seu evangelho a todo lugar, a toda criatura? E o apóstolo Paulo está dizendo claramente: o evangelho de Deus se vê na natureza. Eles só não compreendem. O ímpio não tem a capacidade de conhecer a Deus, entender a Deus. Certa vez eu conversando com uma pessoa e tentando explicar para ela a salvação pela graça, que para nós é algo tão simples. O que é uma coisa de graça? Algo que eu não paguei nada. Alguém pagou no meu lugar, tranquilo, mas eu não paguei nada, eu apenas preciso receber isso pela fé. E a pessoa olhou para mim e disse: não posso crer nesse evangelho da graça. Eu preciso fazer alguma coisa para a minha salvação. Eu preciso, quem sabe, fazer uma penitência, eu preciso, quem sabe, pagar alguma coisa para alguém, mas não consigo entender essa salvação de graça. Assim são aqueles que não foram alcançados. Eles não conseguem entender. Mesmo ouvindo, mesmo tendo acesso, não conseguem entender. E quanto àqueles que estão longe, tenham certeza que, se forem os eleitos de Deus, o Senhor fará a sua palavra conhecida deles. Levará pessoas para falar, levará folhetos para falar, levará o que bem quiser, porque Ele é Deus. Ele não é injusto. Mas aqueles que não conhecem, aqueles que não conseguem entender, tentam de todas as formas colocar a culpa em Deus. Não, a culpa é de Deus. Deus é que não permitiu, Deus é que não deixa, Deus é que não faz. Porque se Ele quisesse, Ele faria. Muito bem. A impiedade aqui apresentada, nós vamos ali do verso 21, olhando ali, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Se nós olharmos para as tribos indígenas, eles adoram Tupã, o Deus Sol. Eles adoram Iara, a deusa das águas, mas não conseguem ver o Criador de tudo isso. Preferem atribuir a elementos que eles mesmos criam, deuses que eles mesmos inventam para fazer isso. E não é só com relação ao nosso Brasil, mas em todo lugar. As pessoas não conseguem glorificar a Deus, não conseguem dar graças a Deus, eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Tentam entender Deus, mas são nulos, porque o coração deles está escurecido. Coração aqui, obviamente, não é o músculo cardíaco, mas está fazendo uma referência à sua mente. Eles mostram isso. Inculcando-se por sábios tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vamos pensar um pouquinho nas divindades que se apresentam por aí. Quantas divindades surgem neste mundo? Eles usam aquilo que vem à mente. Vamos pensar um pouquinho no Egito Antigo. Lembram do bezerro de ouro? Que os
chamados para sair do Egito, fizeram? Que Arão, aquele que foi escolhido para ser o sacerdote, fez? Foi ele, a culpa dele. Lembram? Ele vai ser uma referência ao deus Apis, ao deus touro lá do Egito. Anubis, que tinha cabeça de chacal, e assim sucessivamente. Nos nossos dias nós encontramos alguns lugares onde os animais são considerados sagrados. A vaca na Índia, não podem nem sequer tocar ela vem, faz um estrago no comércio e ninguém pode mexer, não pode relar. Na Tailândia, os elefantes são considerados como elementos de prosperidade, deuses de prosperidade. E daí nós vemos muitas pessoas que compram elefantes e colocam eles virados para a porta e dizem: isso aqui vai me trazer prosperidade. E o que é pior, alguns que se dizem crentes. Eu vi uma vez uma pessoa que colocou 2 elefantes, 2, não só um. Mas não pensa que era elefantinho, não. Era um baita de um elefante, um em cada lado da porta, como quem diz: quero prosperar muito. E era crente, era presbiteriano. Não dá tristeza no coração? Não dá tristeza no coração? Se você tem, quebra antes que o pastor te visite, porque ele vai falar do púlpito. É um fato, meus irmãos. Ainda que isso pareça motivo de zombaria, é uma tristeza muito grande quando nós olhamos e vemos que isso que está sendo escrito aqui também acontece dentro da igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele não está escrevendo para evidenciar só os não crentes, ele está dizendo: olha o procedimento de vocês, para ver se vocês não estão fazendo exatamente como aqueles que não serão salvos. Se vocês não estão abrigando no coração estas mesmas coisas, eles vão desprezando a Deus, eles vão fazendo isso. A aplicação prática desse primeiro ponto, meus irmãos, é o seguinte: todo homem é pecador. Ninguém nasce com conhecimento das coisas do alto. É o Senhor da glória e somente Ele quem revela àqueles que são deles toda a verdade. É Ele quem abre a nossa mente, o nosso coração, para entender o que é certo e o que é errado. É Ele, somente Ele. E por isso a Ele todo louvor e toda glória. As pessoas que pecam, pecam porque querem pecar. Pecam porque são inclinados para o mal. Pecam porque querem fazer isso, porque está no coração, no seu coração, e desejam fazer isso escapando e desprezando da verdade. Nessa rebeldia contra o Criador, eles desprezam a sua lei, eles desprezam a sua igreja e se entregam a atitudes que ofendem ao Senhor e ficam debaixo da ira. Cabe aqui uma reflexão pessoal. Suas atitudes refletem a graça ou merecem a ira de Deus? Segundo ponto, a ira de Deus está sobre os idólatras. Já falamos um pouco sobre este ato de fazer ou criar ídolos ou de buscar ídolos, mas vamos tentar uma definição. Idolatria não é apenas o prestar culto aos ídolos, mas é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Quando você não tributa ao Senhor a glória devida ao seu nome, quando você prefere fama, poder, dinheiro, que não são coisas palpáveis, que se pode criar um ídolo propriamente dito, ainda assim, isso é idolatria. Tem pessoas que idolatram o trabalho, são workaholics, não trabalham para ganhar mais dinheiro, isso também já seria idolatria, avareza, mas eles trabalham porque gostam de trabalhar,
porque ali eles se realizam, porque ali eles se sentem Deus. Eles fazem, eles mandam, eles se sentem superiores. Assim também é em outros meios. Se nós olharmos na medicina, tem alguns médicos que se acham Deus, detentores da vida e da morte, cirurgiões que cuidam do coração, dizem, se não sou eu. Arrogância, soberba. Idolatria. Quando você idolatra aquilo que você faz, as obras das suas mãos, isso é idolatria. Não é apenas estátuas como o elefante, ou como a imagem de alguma pessoa, ou coisa parecida, mas quando você vê que esses ídolos, eles ultrapassam essas coisas. É da vontade de Deus que as suas criaturas, aqueles que Ele criou, sejam idólatras? Não. Ele revelou na natureza a sua graça, a sua misericórdia, mas as pessoas não querem adorar a Deus. Preferem adorar aquilo que veem, aquilo que conhecem, aquilo que fazem. Preferem curvar-se diante de um pedaço de pau, um pedaço de barro, ou um pedaço de metal. Preferem se curvar diante do seu conhecimento, e aqui também fala o texto, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, quando o conhecimento vai além. Certa vez conheci um irmão, ele era da Igreja Batista, e ele era um cientista geneticista, genética. E por várias vezes nós discutimos por e-mail naquela época, sobre Deus, sobre genética, sobre essas coisas todas, e na medida em que cada vez mais eu argumentava, mais ele se afastava de Deus. Parece estranho, é o evangelho ao contrário. Quanto mais eu preguei a verdade, quanto mais eu falei a verdade, mais ele se distanciou, até o ponto de dizer, eu não acredito mais em Deus. Porque a ciência me prova que ele não existe. Que tristeza! Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucos mesmo. Essa natureza decaída que o homem tem o inclina para o mal, o inclina para as coisas reprováveis, para a imundícia. É o verso 24. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia. Estamos falando aqui de egolatria, ou seja, onde você vai adorar a si mesmo, vai buscar os seus desejos, você vai se colocar no lugar de Deus. Daqui para frente o apóstolo Paulo vai falar sobre os ególatras. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Entregaram-se às suas paixões carnais. Eles se rebelaram contra Deus. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E aí vem o verso 26 como um ato da ira de Deus. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Há aqui uma permissão da parte de Deus. É da vontade de Deus que o homem seja ególatra, que o homem seja idólatra, que o homem faça qualquer coisa dessa natureza? Claro que não. Mas o Senhor permite que isso aconteça. Como quem diz, quer ver até onde você pode chegar? Vai. Segue esse curso. Veja aonde você vai chafurdar. Veja até onde você pode ir para o fundo do poço. Não estou aqui
falando contra homossexuais. Eu estou dizendo que isso é apenas permissão de Deus para a vida deles. Para que eles pervertam. Perverter é trocar o certo pelo errado. Pervertam. Não estou aqui acusando e nem dizendo, olha, vamos sair à caça deles, porque não é isso. São pessoas que carecem da glória de Deus, carecem da revelação de Deus. Acham-se sábios, mas são loucos. Acham-se certos, mas estão errados. E não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo, é a palavra de Deus. E não é só o apóstolo Paulo, mas Levítico também fala sobre isso. Homem deitando com homem como se fosse mulher. Se isso está escrito na palavra de Deus, significa que nesses tempos já acontecia tais coisas. Que no tempo de Moisés, 1250 anos antes de Cristo, já existiam pessoas assim. No tempo de Paulo, já existiam pessoas assim, e não vão deixar de existir. Agora, o que me impressiona são as igrejas que se dizem cristãs e inclusivas. E diz, não tem problema, pode vir do jeito que você é, você não precisa mudar, não precisa se converter, não precisa ter a atitude que Deus espera da sua vida. Eles detêm a verdade, eles sabem a verdade, mas favorecem o erro. Já disse para vocês a respeito da igreja presbiteriana da Escócia. É uma vergonha. O berço do presbiterianismo, onde eles tomaram essa decisão de permitir o casamento de pastores e pastoras gays para o bem da igreja. Não sei que bem é esse, não tenho ideia de que bem é esse, porque segundo a palavra de Deus, isso não vem de Deus. É só para que vocês entendam o que o apóstolo Paulo está preocupado com aquela igreja, dizendo, vocês vivem nesse meio. Não sei quantos de vocês conhecem um pouco da história de Roma, da imoralidade de Roma, da corrupção de Roma, das coisas terríveis de Roma, inclusive disso. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Gladiador, não o segundo, o primeiro. Tem uma cena onde ele vem da guerra, o gladiador, está lavando as mãos e vem o assistente dele de ordens e pergunta assim, você quer que eu traga um menino para você? Está lá no filme. E era a prática deles. O apóstolo Paulo olha para a igreja e diz, gente, isso é errado. Isso é coisa de quem não é salvo, de quem não é de Deus, de quem não vai para o céu. Então, quando nós, crentes, olhamos para as pessoas, nós não temos raiva delas, não temos ódio delas, temos é pena, temos misericórdia e por isso pregamos o Evangelho. Agora, quem transforma vidas é o Senhor. Quem faz, quem muda pessoas é Deus. Agora, é terrível quando nós vemos uma inversão, como recentemente vi. Vocês conhecem aquela, é Tami o nome dela, né? Sim? Esses dias eu vi na internet ela distribuindo Santa Ceia. Desculpem, eu não sei nem como me dirigir, que isso é da processo. Por favor, eu não estou questionando a atitude, é uma escolha. Agora, receber a Santa Ceia, dar Santa Ceia, participar, não tem algo errado? Não tem algo errado com a palavra de Deus ou é com eles? Com essas igrejas? O apóstolo Paulo olha para a igreja de Roma e diz, olha, toma cuidado, essas pessoas procedem assim.
Elas criam verdades para si mesmas, elas fazem inversões de valores, e por causa disso vem a ira divina sobre elas. Essa inversão de valores sexuais ali é apenas um ponto, um pequeno pedaço do iceberg. A aplicação prática desse ponto, meus irmãos, dessa idolatria, e coloco aqui essa homossexualidade como a idolatria do próprio ser. Por que o apóstolo Paulo falou isso para a igreja? Por que está escrito? Por que o Senhor preservou essa palavra? Porque a sociedade daquela época não é diferente da sociedade da nossa época. Que os valores lá de trás não são tão diferentes dos valores que são aqui os de hoje. E que isso não estava afeto a uma classe social, mas está para todos, ao alcance de todos. E Paulo diz: isso é pernicioso, isso ofende a Deus, isso traz a ira divina. Não é uma questão de preconceito ou de opinião própria, mas da verdade de Deus. Lembrem do que o apóstolo Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ao terceiro e último ponto, meus irmãos. A ira de Deus sobre os que agem execravelmente. Isso está lá no verso 28 em diante. A questão da homossexualidade está mais para idolatria. Agora nós vamos ver as práticas. Aquilo que estava sendo feito, aquilo que era cotidiano. Paulo vai dizendo, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Verso 28. O próprio Deus os colocou a essa disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, não só como o homossexualismo, mas olha lá, cheios de toda a injustiça. Ao invés de buscarem aquilo que é correto, ao invés de favorecerem aquilo que é bom, que é justo, eles buscavam a injustiça. Eles eram maliciosos. A ideia de malícia é ter segunda intenção, não fazer nada sem esperar algo em troca, ter sempre aquela possibilidade de ganhar alguma coisa. Maliciosos. Essa malícia aqui tem a ver também com questão sexual. Avareza. Avareza, vocês conhecem muito bem. É idolatria. Idolatria é o dinheiro. O dinheiro não é o problema. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso, que o amor ao dinheiro é o problema, que é a raiz de todos os males. Avareza. Diz lá também, maldade. Querer ver a outra pessoa tropeçar. Quando eu era criança, eu era malvado. Malvado.com. Perto da minha casa havia um carreiro, onde as pessoas cruzavam para chegar a um determinado ponto. Eu e meus colegas, nós íamos e pegávamos toceiras de mato. Quando você vai caminhando num determinado lugar, você obviamente faz um carreiro e tira todo o mato que tem dentro dele. Fica na terra nua. Mas o mato continua do lado. Daí tinha aquelas toceirinhas de mato, nós pegávamos de um lado, pegávamos do outro e amarrávamos. Adivinha para quê? Para ver as pessoas caírem, tropeçarem. Certa feita eu achei um óculos de grau muito forte. A pessoa tropeçou e não conseguiu achar os óculos. Maldade. Eu não sei, vocês já devem ter feito essas barbaridades. Se não, eu estou ensinando talvez algumas aqui para vocês. No meu tempo também, nós tínhamos esses carreiros na rua e nós amarrávamos um saquinho de areia, fazíamos um saquinho de pano de areia, com um cordão de nylon, ia para o outro lado, a pessoa vinha passando, a gente puxava no meio das pernas dela, pensava que era cobra, saía pulando, berrando, gritando. Maldade.
Talvez agora você tenha aí refrescado a sua memória e lembrado das maldades que você cometeu. Uma coisa é você cometer isso lá no passado, antes de Cristo. Outra é cometer maldade agora, depois de conhecer a Cristo. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Se você é crente, você tem que ter o abandono total da maldade. Eu já não amarro mais toceiras, nem puxo cordinha. Tem que abandonar essas coisas. O apóstolo Paulo vai falando, possuídos de inveja. Não é uma inveja qualquer, é possuído. É aquilo que não consegue descansar à noite, é aquilo que não dá trégua para a alma, é aquilo que a mente fica maquinando o tempo todo, porque tem inveja. Às vezes tem inveja dos bens, às vezes tem inveja da relação familiar que a outra pessoa possui. Às vezes tem inveja da unidade do casal. Não tem dentro de casa, fica com inveja do outro. O apóstolo Paulo vai dizendo que isso é errado, que isso não é coisa de filho de Deus. Fala ainda mais. Fala de homicídio. Homicídio não é só matar uma pessoa, tirar a vida dela, mas é quando nós matamos relacionamentos. O apóstolo João fala isso. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. No momento em que eu digo não quero mais falar com você, você para mim morreu, é homicídio. É o assassinato de uma relação. É quando a esposa ou o esposo chega, acabou, não quero mais viver com você, fim. Matou a relação. É assassinato, é homicídio. O apóstolo Paulo vai dizendo essas coisas não devem acontecer dentro da igreja, junto com os cristãos. Esses são gentios, esse Deus colocou lá para isso. Então, quando o crente tem esse tipo de atitude, deve perguntar para si mesmo, sou verdadeiramente crente? Sou realmente transformado pelo Espírito Santo de Deus? Contenda. Aí nós estamos no verso 29, olha a quantidade. Contenda é briga, desejo. Vamos colocar num termo bem comum e pejorativo, é ser barraqueiro, barraqueira, conhece? Rodar baiana, é isso aí. Dolo é intenção de errar. Malignidade, ou seja, não é só fazer a maldade, mas é querer que o capeta tome conta. Difamadores, falar mal dos outros. Caluniadores, não é só falar mal, mas dizer aquilo que os outros não fizeram, como se tivessem feito. Caluniar pessoas. Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, pessoas orgulhosas, presunçosas, inventores de males. Meu Deus, inventores de males. Olham para as pessoas, julgam as pessoas e dizem a sua intenção é ruim. De vez em quando as pessoas olham para a minha cara e tentam adivinhar o que eu tenho. Adivinhação é coisa proibida por Deus, tá? Não tentem adivinhar. Eu tenho cara feia mesmo. Pergunta se está com alguma dúvida. É simples assim. Ah, não, mas a sua cara está dizendo. Minha cara não diz nada, quem diz é minha boca. Não invente males. Não invente coisas. Ah, mas eu pensei, eu entendi, Não faça isso, isso não é coisa de crente. Tem dúvida? Pergunte. Inventores de males, desobediente aos pais. Aqui talvez alguns mais jovens que moram com seus pais, aqui estão se torcendo no banco, né? Isso não é coisa de crente. Desobedecer pai e mãe. Insensatos, falta de sensatez. Pérfidos. Sabe o que é pérfido? É traidor, traíra. Aquela pessoa que tem o desejo de passar rasteira. Pérfido. Sem afeição natural e sem misericórdia.
sem o desejo de ajudar ninguém. Olha que lista. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso para a igreja? Olha, vocês notem bem quem não são os salvos. Era para olhar para a rua, eles já sabiam disso lá na rua, lá na sociedade. Era para olhar para dentro deles e ver como eles estavam agindo. E ver como eles estavam agindo. A lista que o apóstolo Paulo registra aqui serve para evidenciar que essas obras são frutos da carne. Quem quiser comparar, está lá em Gálatas, capítulo 5, do 20 ao 22. Fruto da carne e do pecado que nela habita, e que revelam aqueles que estão destinados ao fogo eterno. Então, se você anda procedendo assim, cuidado, cuidado. Os verdadeiros crentes, os eleitos de Deus, não podem ter essas atitudes em tempo algum. Conclusão. A ira de Deus é uma realidade em nossos dias. Ainda que o Senhor demonstre graça sobre todas as pessoas, permitindo que vivam, que sigam o curso dos seus corações perversos, eles não serão salvos no dia da ira. Eles não serão salvos quando o Senhor voltar. E quem pratica tais coisas não será salvo. Porque aquele que foi resgatado foi transformado, não continua do mesmo jeito. Não tem mais o mesmo palavreado, não tem mais as mesmas atitudes, não vive mais essas coisas, não tem mais esses valores. O texto termina com uma exortação clara. Por favor, olhem lá. O último verso lá. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então cuidem, talvez você diga assim, eu não faço nada disso, mas se você está aprovando quem faz, você é tão culpado quanto. O que resta a nós fazer? Primeiro, buscar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Segundo, viver uma vida realmente digna de Cristo Jesus, piedosa, longe dessas coisas que o apóstolo Paulo evidenciou aqui. E para aqueles que praticam tais coisas, duas coisas nós devemos fazer. Primeiro, orar por essas pessoas. Orar para que Deus toque esses corações e transforme essas vidas. E segundo, pregar o Evangelho a essas pessoas, porque elas carecem da glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.